Isha tikwe krota ina thati Isha quay lưng yun tôi ca cô ca ta em ma thati Isha tikwe krota ina thati Isha quay lưng yun tôi ca cô ca ta em ma thati Isha tikwe krota ina thati Abalula Yebolina, oh Yebolina, Abalula Yebolina, oh Yebolina. Moribenã, Oiezé Júlio do Rico, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos à nossa websérie Leia Autoras Indígenas, um projeto do Leia Mulheres Indígenas em parceria com Sesc Ipiranga. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a autora Vangri Caingangue, que pertence ao povo Caingangue, que se localiza no estado do Rio Grande do Sul, região sul do Brasil. Também vamos conhecer um pouco das metades clânicas e a origem do primeiro pajé para o povo Caingangue. Vangri pertence ao povo Caingangue, que se localiza na terra indígena do Ligeiro, no norte do estado do Rio Grande do Sul. É escritora, ilustradora, contadora de histórias, arte educadora e também é formada em Ciências Biológicas pela Universidade de Passo Fundo. Vangri Caingangue é autora da obra Estrela Caingangue, a lenda do primeiro pajé. Nessa obra vamos conhecer a origem do primeiro pajé e entender por que o pajé é tão importante na cultura Caingangue. O pajé é a única figura capaz de unir as duas metades clânicas, as duas metades que estruturam a sociedade dualista Caingangue. Mas quem são essas metades? Segundo Josileia Caingangue, a sociedade Caingangue se divide em Cairu e Camé. Tudo integra essas duas metades, objetos inanimados, animais, plantas e até mesmo os humanos Caingangue. Essas metades podem ser identificadas por meio de grafismos que vão indicar quem é Camé e quem é Cairu. Por isso, todo Caingangue é Camé ou Cairu, duas metades que se complementam. Para os Caingangue ainda, Camé e Cairu saíram de uma montanha e foram para lugares diferentes. E isso fez com que cada metade possuísse características específicas conforme a andança desse ancestral. Para saber um pouco mais sobre a sociedade, as metades clânicas e o papel do Cunhã, que vai trazer a obra da Vangri Caingangue, eu recomendo também o livro Eguirá, Nossas Marcas, organizado pela Susana Facode Caingangue. Mas e onde entra a literatura indígena nisso tudo? Nós convidamos a escritora Vangri Caingangue para falar um pouco sobre a sua obra Estrela Caingangue, a lenda do primeiro pajé, e compartilhar porque é tão importante saber as origens, a origem do primeiro pajé e o valor que isso tem para a sociedade Caingangue. Então vem comigo escutar essa história de origem. Tudo bem? Meu nome é Vangri, eu sou escritora do livro Estrela Caingangue, Krin Caingangue na minha língua. O Krin Caingangue é um registro da narrativa oral feita pelos Cuyã-Cofá, né, os velhos pajés do povo indígena Caingangue dos 4 estados. Nesta história, o Cuyã é um a criança, Krin Cochit, o filho da estrela, com a Caingangue Xinuim. Esse Cochit da Caingangue Xinuim, que é a Índia bonita, com o índio estrela, é claro, tinha de ser uma criança muito, mas muito especial. Ele era o pequeno Cuyã. Ele era o primeiro de tantos que viriam curar o povo indígena Caingangue. Esse Cuyexim aprendeu a curar ainda criança, com sua mãe Cofá, com sua mãe velha. Quixon. Quixon é a lua. E a Cofá mostrava e ensinava ao pequeno a sabedoria da floresta, das plantas, dos remédios e suas curas. Quixon, a lua, não cansava de ensinar o pequeno Cuyã. O livro Krin Caingangue mostra a força da metade criadora Cairu, a força de Quixon, a lua, que dá aos Cairu poderes para criar animais e plantas e seres
da mesma metade durante a noite. Os Roror, ou Kairu, são caingangues mais calmos, diplomatas e pacientes. Desta metade, Kairu, geralmente saem os Kuyãs. A outra metade criadora Kamé, a força dos Kamé vem do dia, de Rombug, o grande sol, e dá aos caingangue poderes para criar animais e plantas de sua mesma metade durante o dia. Os caingangue Kamé são impetuosos, valentes, não gostam de muita conversa. São os caingangue da guerra, como dizemos. O casamento dos índios caingangue acontece entre as pinturas. Um índio Kamé pode casar-se apenas com a moça Kairu. E o índio Kairu pode apenas casar-se com a moça Kamé. Nunca Kairu com Kairu, nunca Kamé com Kamé. A marca dos filhos, quem vai deixar vai ser o pai, porque é uma herança patriarcal. Porque o Rã, ou a marca, é como se fosse um sobrenome daquela família. Pai Kairu, filhos da marca Kairu. Pai Kamé, filhos da marca Kamé. Porque casar com uma mesma marca, casar-se com um parente, é casar-se com uma pessoa, primo, tio, sobrinho, irmão, é como estar casado com um parente, casando-se com um parente. E esses casamentos são amaldiçoados. Isso entre os caingangue não é permitido, né? Casar entre a mesma marca, né, não é aceito. Apenas Kamé com Kairu. Os Kofá ensinam aos jovens a história das nossas marcas e que isso é muito importante. Dene onrati, eles perguntam, qual é a sua marca? Idra Tokteine, ou Kaingu Kamé. Os Kuyã Kofá são sagrados, são muito importantes porque transitam entre os dois mundos das marcas do Raté e do Roror. Ele é o único caingangue que pode usar as duas pinturas, mostrando que o caingangue é parte das duas metades. Portanto, possuímos o equilíbrio dos dois mundos, um pouco de cada um deles. Ga, Mbré, Ngoi. Terra e água, dia e noite. O Kuyã conta que pode usar as duas pinturas, ou Rã, porque é Poimbug. Grande liderança, grande autoridade, liderança espiritual. Nosso Kuyã, liderança espiritual. O Kuyã é o nosso médico. São sua missão muito importante, que é buscar na mãe natureza a planta para curar as doenças do caingangue Kairu com a planta Kairu, ou curar a doença do caingangue Kamé com a planta Kamé. O espírito do Kuyã é muito forte e viaja entre os mundos dos espíritos para buscar a cura ou resgatar a alma dos índios enfermos por doenças ou feitiços. Ele cura o corpo e também a alma. Essa é a importância dos nossos Kuyã Kofá, e por serem sagrados, não existem muitos. Meu Kuyã Kofá chama-se Jorge Garcia Cagnan. É um dos últimos Kuyã das terras indígenas do povo caingangue. Por isso a importância, por isso o registro, por isso a memória, por isso a história. Muito obrigada. Vangri Caingangue foi perfeita. Literatura indígena é isso mesmo, é cultura, é história, é memória e ancestralidade indígena. Por isso que é importante, então, ao ler literatura indígena, ter em mente que o pajé, ele é filho da estrela, neto da lua, e que essas categorias, elas não são simplesmente categorias de ficção, categorias da imaginação, mas são categorias cosmológicas, categorias das origens dos povos, com os quais eles identificam a sua fé e a sua espiritualidade. É tão importante perceber isso, perceber os valores, as referências das culturas indígenas em obras de literatura indígena. Vejam o que Vangri fala sobre o pajé. Nas noites de festa, contava as histórias que ouvimos ser contadas até hoje, ao redor das grandes fogueiras, mas ele não cessava sua procura, observava cada criança com anseio, porque a alma imortal daquele que for o primeiro pajé dos Caingangue nunca deixaria de existir e nunca deixaria de ajudar aquela grande nação tão amada por ele. Por isso é tão importante conhecer as culturas indígenas e os povos indígenas e, na hora de estudar a literatura indígena, entender que nós não podemos
apenas classificar essas crenças, essas espiritualidades como categorias da imaginação, categorias da ficção. Essas categorias, ser filho da estrela, neto da lua, conhecer os segredos das ervas para a cura, são categorias ancestrais, são categorias originárias, são categorias dos povos indígenas. Por isso, nós convidamos os leitores, os estudiosos, a conhecer mais os povos indígenas, conhecer as suas culturas, conhecer as suas histórias, desde a perspectiva da própria identidade indígena, que valoriza, então, as suas referências ancestrais. Vamos conhecer um pouquinho o povo Caingangue? Caingangue é a autodenominação do povo que antigamente era chamado na literatura colonial de coroados e guaianazes. Estão localizados nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Segundo o CESAI de 2014, há cerca de 46 mil indígenas Caingangue e, segundo o IBGE de 2010, cerca de 50 mil. Pertencem à família linguística G do tronco macro-G. São famosos pela sua divisão clânica em Camé e Cairu, que organizam a sociedade Caingangue. Os Camé estão relacionados ao oeste e à pintura facial com motivos compridos, como da escritora Vangri Caingangue, e os Cairu relacionados ao leste e à pintura facial com motivos redondos. Cretan é um dos nomes mais lembrados em sua luta pelo direito à terra. Cretan Caingangue foi assassinado e hoje é um dos maiores heróis dos povos indígenas do Brasil. Você sabia que o povo Caingangue é citado na literatura brasileira? O povo Caingangue é citado na obra Pequeno Vocabulário das Línguas Portuguesa e Caingangues ou Coroados, de 1882, do escritor Telêmaco Augusto Enéas Morosini Borba ou apenas Telêmaco Borba. Nessa obra, o autor conta a história de origem do povo e do milho Caingangue. Kurt Nimoendaju e Egon Schaden atribuem a essa publicação o primeiro registro das narrativas Caingangue no país. Também em 1908, Telêmaco Borba publicou Atualidade Indígena, um compêndio de informações indígenas, trazendo outras narrativas do povo Caingangue. No século XIX e no século XX, os povos indígenas não tiveram a sua propriedade intelectual e autoria reconhecidas legalmente. Por isso, os escritores brasileiros não indígenas que publicaram as narrativas de origem dos povos nativos ficaram famosos e entraram para a história como autores de memórias ancestrais indígenas, ganhando direitos morais e patrimoniais em cima dos indígenas, o famoso Sobre Nós Sem Nós. Enquanto os indígenas eram deslocados às margens da cultura brasileira e impossibilitados de fazer uma obra autoral ou ter direito autoral sobre suas histórias originárias, os autores brasileiros não indígenas eram nomeados como especialistas das temáticas indígenas. Contemporaneamente, os povos indígenas fazem uma etnografia às avessas. Comparando as narrativas publicadas com a memória do povo, eles veem o que corresponde ou não e agora passam a publicar suas histórias de origem. Desde a sua identidade indígena, fortalecem a sua cultura originária, como faz a escritora Vangri Caingangue, autora indígena que publica literatura indígena. Importante lembrar ainda que no sul do Brasil, o povo Caingangue foi pejorativamente chamado de bugre. Essa nomenclatura buscava descrevê-los como selvagens, violentos e perigosos, mascarando a escravização, o genocídio e a contínua expropriação das terras indígenas perpetrada pelos colonos brasileiros. A nomenclatura de bugre e mesmo índio, quando proferidas pela sociedade dominante, cria duas camadas que dificultam o acesso à identidade caingangue. Por isso é importante saber o nome do povo, sua autodenominação. Chamando pelo nome próprio, conhecendo sua cultura, memória e história, conhecemos um pouquinho mais da sua luta e da sua humanidade. No episódio de hoje, nós conhecemos a autora Vangri Caingangue, que
que pertence ao povo caingangue, que se localiza no estado do Rio Grande do Sul, região sul do Brasil. Também conhecemos um pouco sobre as metades clânicas que organizam a sociedade caingangue e também o primeiro cunhã, o pajé do povo caingangue, a única pessoa responsável por unir as duas metades, de dar coesão ao povo caingangue. Agora, convidamos vocês para o próximo episódio em que conheceremos a autora Gleiciele Nonato, que pertence ao povo Guató, que se localiza no estado do Mato Grosso do Sul, região centro-oeste do Brasil. Em todo o Brasil tem literatura indígena e por isso convidamos vocês a ler autoras indígenas. Avaruda Yebolina, O Yebolina, Avaruda Yebolina, O Yebolina. Patavera, mai hayu patavera, mai hayu patavera, mai hayu patavera, mai moloko kopivera, mai kurumaye pevera, mai hayu patavera, mai hayu patavera, hayu patavera, mai hayu patavera, mai